No vídeo anterior, nós tratamos de crescimento econômico. Nós queríamos saber o que faz uma economia crescer. Crescimento econômico é uma área tradicional de economia, né? De certa forma é a primeira área. Adam Smith, com o livro dele sobre o inquérito sobre a natureza e as causas das riquezas das nações, podia ser classificado como crescimento econômico. Você quer saber por que tem regiões ou sociedades ou países que ficam ricos e outros não? Por que o PIB per capita dos Estados Unidos é tão maior do que o nosso? Aquela discussão vai para essa direção. Agora nós estamos preocupados com outro tipo de discussão. Eu não quero mais saber por que lugares são ricos ou pobres, ou o longo prazo é produtividade, não. Quero saber por que tem ano bom e ruim. Quero saber por que a economia, às vezes a economia cresce bem, tem desemprego baixo, e aí 3 anos depois, o mesmo país, com a mesma cultura, as mesmas leis, mesma coisa. Está uma porcaria, está ruim o negócio, está em crise, está com desemprego, a inflação sobe. Quais são as forças envolvidas nesse processo? E aqui, para esse nosso aquecimento, né, esse nosso preliminar, até mais importante, o que a política econômica pode fazer a esse respeito. Se ela pode evitar essas flutuações ou não, ou vai numa direção e acaba dando outra. Então, esse é o objetivo desse vídeo de hoje. Nós vamos discutir flutuações. Então, estudo o ciclo econômico, ou seja, os movimentos de curto prazo. Aí tem gente que vai falar curtíssimo, que aí é quase que o acaso mesmo da economia. Por exemplo, porque 2002 foi um ano de alto crescimento e em 2015 a economia encolheu. O que aconteceu? Qual é a lógica econômica por trás disso? Tem lógica econômica por trás disso? Não tem? Se você não quiser 2015, que é muito extremo, por que em 2014 a economia já não vinha bem? Como é que é esse fenômeno do ciclo econômico? Também estuda o movimento de outras variáveis macroeconômicas, outro errinho aqui, no decorrer do ciclo de negócios, ou seja, o produto, mas vai o consumo, vai o investimento, o que acontece, como é que se correlacionam essas variáveis no decorrer do ciclo da economia, também chamado de ciclo de negócios. Bom, esse aqui é, se você quiser ter uma ideia de ciclos de negócio no Brasil, de 1996 a 2021, dados trimestrais. Você vê esse movimento que eu estou dizendo, essas quedas e subidas que a economia tem. Aí sobe bem, aí cai, aí depois sobe, aí cai. Aqui é uma queda feia, né? Aqui é um negócio mais complicado. Como eu disse, pode ser um outro colapso. Aqui é Covid, aqui é a pancada da Covid. Aqui é o V do Paulo Guedes, olha lá o V do Paulo Guedes, entendeu? A gente pode discutir, lá no final do curso a gente discute isso, mas só para verem esses movimentos que acontecem. Essa reta aqui estaria associada ao crescimento econômico, né? Quer dizer, podia ser mais inclinada e aí nós estaríamos mais ricos, podia ser menos inclinada e aí nós estaríamos mais pobres. Então a ideia é que você tem esses dois componentes. Você tem um componente que vai e volta, claramente aqui um período de mais queda, recuperação, que é nova queda. Vamos torcer para que tenha outra recuperação, né? Nós estamos no Brasil, então a gente torce para que tenha. Não está com muita cara não, está difícil, mas quem sabe. Aqui, então, é a preocupação do ciclo, das flutuações, é entender esse movimento aqui, essas quebradinhas aqui que acontecem. Essa é muito curtinha, nem tanto, porque aí é mais, como eu disse, é curtíssimo prazo. É mais essa daqui, ó, esse movimento aqui de sobe e desce que se dá ao longo de alguns anos. Essa é a ideia do ciclo de negócios. Para isso, a gente tem que secar o PIB. Né, olhar o PIB. Quando a gente falou crescimento, a gente estava preocupado nos motores do PIB. Então, nós falamos de capital, trabalho, capital humano, produtividade. Aqui eu quero ver para onde vai o PIB. Eu preciso dar esse tipo de abertura para o PIB. Ou seja, você produziu, parabéns, e agora? O que você vai ser feito com essa produção? O primeiro componente, grande componente, é o consumo das famílias. Então, o PIB, boa parte do que é produzido é direcionado para consumo das famílias. Os investimentos também está lá dentro. O consumo do governo, o governo também consome. E aqui é preciso cuidado. Consumo do governo, G, não é gasto do governo, que também começa com G. Esse G é por causa do governo, não é por causa do gasto. Gasto e consumo do governo são conceitos diferentes em economia. Por quê? Porque o gasto do governo às vezes inclui, por exemplo, transferência para as famílias. Então, se o governo pega um recurso e transfere para as famílias, seja, por exemplo, via Previdência, ou via assistência social, como Bolsa Família, ou mesmo por juros, pagamento, isso é gasto. Isso é gasto. No caso dos juros, não é gasto primário, né? Mas é gasto. Mas não é consumo do governo. O consumo do governo é aquilo que o governo está consumindo. Então, aqui na UNB,
O INB é parte do governo. Se nós estamos consumindo papel, nós estamos consumindo essas coisas, é consumo do governo. E aí tem uma pegadinha no consumo do governo, que é o seguinte: como é que se bota o INB no PIB? Porque se você pegar uma faculdade particular, é mais ou menos fácil botar no PIB. É ver as mensalidades que ela está cobrando e daí você tem uma noção de valor agregado. Mas a UNB não cobra mensalidade. Como é que você bota o exército no PIB? Como é que você bota a iluminação pública no PIB? Essas coisas que não estão precificadas no mercado é complicado. Geralmente são bens que o governo oferece. Então você vai olhar pelo custo do governo com esse bem. Então, por exemplo, que o governo, meu salário, ele entra no PIB basicamente pela parte da renda, porque é meu salário, mas ele também vale como se fosse a UNB, como se fosse consumo do governo. É como se o governo estivesse consumindo esses bens ou serviços que é chamado de administração pública. Então, tem uma pegadinha, isso dá um trick no cálculo do PIB, tem vários, não sei se conta, talvez em contas nacionais você tenha discutido isso, creio que sim, mas é só para lembrar, consumo do governo, quando eu falar consumo do governo aqui, quando eu falar G, não é o gasto completo. Não é, senão vocês vão ficar malucos, vocês vão olhar os dados, vai dar muito diferente um do outro, entendeu? Quer dizer, o gasto é bem mais amplo do que o consumo do governo, incluindo aí o consumo de bens públicos. As exportações fazem parte do PIB, porque parte do que você produz é exportado. E as importações, que não fazem parte do PIB, porque o que você está importando vem de outro país. Mas precisa ser descontado, porque eu sou uma família, eu vou consumir. Aí eu compro um livro lá nos Estados Unidos. Ora, isso é consumo. Então entra no PIB como consumo da família, porque foi meu consumo. Só que isso não foi produzido no Brasil, então tem que diminuir. Então você diminui as importações. Então, se as famílias estão comprando no exterior, se o governo está comprando no exterior, se as firmas estão investindo em máquinas compradas no exterior, você depois tira tudo isso, diminuindo as importações para garantir que você está contando só o que de fato é produzido no Brasil. É isso. Por favor, não entre nessa história de internet que você bota o M negativo porque é nacionalismo. Não é, é contabilidade isso daqui. É contabilidade. Se você não tirar o M, você vai considerar que todos os bens que foram comprados para consumo e importados foram produzidos no país, o que obviamente não é verdade, senão eles não seriam importados, eles seriam comprados, teriam sido produzidos aqui mesmo. Bom, quando eu falo consumo, estou me referindo a todos os bens e serviços comprados pelas famílias. Tem 3 grandes categorias: bens duráveis, esse computador, televisão; bens não duráveis, arroz e feijão, do nosso dia a dia, os que não duram; e serviços. Serviços, corte de cabelo, diversão, ir num restaurante, essas coisas todas vai para serviços. Também alguns serviços tecnológicos, como, por exemplo, ter uma linha de telefone, celular, um pacote de dados, TV a cabo, serviço. O investimento, bens adquiridos para gerar renda. No uso futuro não ficou legal. Não ficou legal, eu devia ter melhorado isso. É para gerar um fluxo de renda no futuro, não é só uso futuro, é esse fluxo de renda. Então, investimento fixo das empresas, são as máquinas que as empresas compram, as estruturas das empresas. Investimento habitacional fixo, sim, é a parte do investimento feita pelas famílias, nas residências. Quando você compra uma residência, quando é construída uma residência vendida por uma família, isso é investimento. Se for um prédio antigo, uma casa antiga, aí não é, porque não está sendo criada naquele período, né? Aí você não coloca no PIB. É investimento da família, mas a nível macro não é. Por que não é? Porque supõe que eu te vendo meu apartamento. Aí você pagou lá um preço no meu apartamento, sei lá, R$10. Você pagou no meu apartamento. Então você teve esse investimento de R$10, mas eu tive um desinvestimento de R$10 que eu vendi para você. Quando somos dois, o nosso some. Então é por isso que não vai entrar no cálculo final, tá certo? É essa pegadinha. PIB é macro. Esse I aqui é macro. E o investimento em estoques. Estoques também entra por uma questão de fechar a contabilidade da coisa. Suponha que uma empresa produz um automóvel, o plano era vender, mas não vendeu. Não foi vendido o automóvel. E aí, não entra no PIB? Tem que entrar. Ele foi produzido, ele tem que entrar. Então, ele entra como estoque e faz parte do investimento, dado que fica lá para a firma deve vender no futuro, deve gerar esse fluxo. Consumo do governo são os bens ou serviços adquiridos pelos governos federal, estaduais ou municipais, incluindo aí o consumo de administração pública, que é o que eu falei lá, para entrar esses bens que não têm preço definido no mercado, como, por exemplo, a Universidade de Brasília, o parque ali, os nossos parques, tudo isso está lá, está gerando serviço, mas não está definido
no mercado esse preço. E as exportações líquidas, X menos M, é o valor dos bens e serviços exportados menos importados. Também já falei, os exportados entram porque foram produzidos no Brasil, você produziu essa camisa, vendeu para o exterior, ela foi produzida, ela tem que entrar. Mas se eu comprei uma camisa importada, ela não foi produzida no Brasil, por definição ela não pode entrar, então diminui porque ela está lá no meu consumo, porque eu consumi a camisa, eu comprei, é minha. Então precisa diminuir, vale para investimento, vale para o I e vale para o G. Chamando o PIB de Y, então eu já botei uma letrinha para cada um, né? C, I, G, X, M, eu vou chamar agora o PIB de Y, e nós vamos chegar talvez na equação mais importante de macroeconomia, aquela equação que todo macroeconomista esbarra na vida. Y é igual a C, botei bem grande, que é para vocês não esquecerem. Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. Então essa equação persegue os macroeconomistas. Tudo que foi produzido foi consumido, foi investido, virou gasto do governo, foi consumido pelo governo, foi exportado, e depois eu desconto aquela parte do consumo, do investimento, do consumo do governo que veio do exterior. Por isso, menos M. De novo, insisto, não é implicar com importações, é uma questão contábil. Vocês podem passar o M para o outro lado, passar o M para a esquerda e vai ser assim. Tudo que foi produzido, mas tudo que foi importado, ou virou consumo, ou investimento, ou consumo do governo, ou exportações. Talvez seja mais fácil de entender o que está acontecendo. Não sei, o padrão é mostrar como eu estou mostrando. Aqui é para vocês terem uma ideia dos componentes do PIB no Brasil, né? Então esse vermelho que vem aqui em cima é o consumo das famílias, em torno aí de 60%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Como eu disse, é a estrela do PIB, é para onde vai a maior parte do que é produzido, é para o consumo nosso aqui das famílias. Ali, o verde e o azul que estão abraçados, o consumo do governo é o azul, e o verde é o investimento, então você vê que eles andam perto, aí tem uma queda, porque teve a crise, né? O investimento tem uma queda. E finalmente aqui são as exportações líquidas, que às vezes ficam negativas, está aqui o zero, às vezes elas ficam negativas, isso acontece quando a importação é maior que a exportação, então ela fica negativa, essa aqui vai passando positivo ou negativo. Então aqui é só para vocês terem uma ideia do componente do PIB do Brasil, são de 96 a 2021, dados do 21, primeiro trimestre, dados trimestrais do IBGE. Então, é só para vocês terem uma ideia de proporção de quem é quem aqui na história. Bom, como eu disse, a equação Y igual a C mais I mais G mais X menos M, apesar de ser a central em macroeconomia, ela no fundo é contábil. Isso aqui é uma contabilidade, é um tipo de contabilidade que vocês aprendem lá, contabilidade nacional, é o nome do curso. Isso aqui tem que ser. Mas ela pode embutir teorias, elas são iguais, mas pode embutir teorias. E aí tem duas maneiras básicas, e no meio tem muita coisa, não pense que é um em cada extremo e não tem nada no meio, não, tem muita coisa no meio. Eu estou botando só os dois, digamos assim, os dois grandes paradigmas que vão dividir a macroeconomia, e estou botando os casos extremos dos dois, só para a gente fixar a ideia, mas tem coisa no meio. Então, uma maneira de pensar é o seguinte: dado um valor de Y, a equação mostra como esse valor é dividido entre os elementos da despesa. Como esse professor pensa. Eu gosto de olhar essa equação assim. Y é dividido, e como eu divido Y? Então eu produzi, agora como é que eu fiz o bolo, como que eu vou dividir o bolo? Então assim é uma visão dessa equação. É como se Y apontasse, né, determinasse, causasse, tem causasse? Y causa, né? Acho que é melhor. Então Y causa C mais I mais G mais X menos M. Mas quem nasceu primeiro, o Y, C mais I mais G mais X menos M, aqui é o Y. O Y nasce e ele causa os outros. Ou uma outra leitura possível. A soma desses elementos determina o valor de Y. Essa é outra leitura possível. E aí é a soma que determina Y. Vou pegar um exemplo assim mais simples, talvez, para pegar o que eu estou dizendo. Vamos supor que eu tenha 20 laranjas. Eu tenho 20 laranjas, e aí a laranja é dividida assim, 15 para mim, que eu sou grande e gordo, e 5 para você, que eu não sei se é grande, não sei o seu tamanho, mas eu não estou vendo vocês, mas eu sou o professor, eu fui lá, peguei 15 e ficou 5 para vocês. Estou na primeira leitura, então 20 que foi distribuído 15 e 5. Aí diz, você agora tem 6 laranjas. O que eu vou concluir daí? Bom, se o número de laranjas é fixo em 20 e você tem 6, a conclusão é que eu diminuí meu consumo de laranja.
Então, agora eu estou com 14, você com 6, o número 20 está fixo. Então, essa é a primeira abordagem. Y apontando para C mais I mais G mais X menos M. A outra é a seguinte: eu levo 15 laranjas e você leva 5 laranjas. Ao todo, nós temos 20 laranjas. Mas eu levei as minhas 15 e você levou as suas 6. Não é que tinha 20 que nós dividimos. É que cada um levou a sua laranja. Nesse caso, se eu disser que você tem 6, a conclusão óbvia é que 6 sua com 15 minha, 21 laranjas. Olha como é que a abordagem é diferente, né? A igualdade é a mesma. Nos dois casos, está valendo a igualdade, mas aqui num, o Y está fixo e o que importa é como se divide isso. No outro, não. O Y é formado somando as laranjas que cada um leva. Essa é talvez assim a maneira mais bruta, mas creio eu mais fácil de mostrar a diferença que dá tanta briga entre macroeconomistas. Aqui está um tipo de macroeconomista, geralmente chamado macroeconomistas de tradição clássica ou neoclássica, ortodoxos, se bem que eu acho que aqui não se aplica ortodoxo, porque tem muito da ortodoxia que está aqui. Nos Estados Unidos, eles falam muito de água doce, porque são escolas que ficam na região dos lagos, a mais famosa é Chicago. E aqui estão os macroeconomistas de tradição keynesiana. Dos Estados Unidos, eles falam, às vezes, de água salgada, por conta do MIT e de Harvard, que tem uma tradição forte aqui. O nome que você vai dar não interessa. Aqui também chama-se economistas do lado da oferta e aqui do lado da demanda, porque aqui é a demanda que determina e aqui é a oferta. Tem um bocado de nomezinhos para definir, mas aqui estão os dois grandes grupos. Um grupo acredita que é nessa direção. Então, se você, por exemplo, aumentar o gasto do governo, o que vai acontecer? Vai diminuir o consumo das famílias, aumentar o consumo do governo. Eu vou tentar evitar a confusão, mas se eu falar gasto do governo, lembre, é consumo, não é o gasto total. Mas se aumentar o consumo do governo, o que vai acontecer? Vai cair o consumo das famílias, o investimento, as importações, as exportações, vai acontecer um negócio desses. Já embaixo, não. Se aumentar o G, aumenta o Y, como vocês aprenderam em Introdução à Economia. A maioria, talvez o senso comum em economia esteja aqui, mas esse aqui também é uma abordagem muito forte. Como eu disse, no meio tem um monte de coisa, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Tem uma opção de mix aí dentro. Não pensem nisso como dois extremos absolutamente apartados e irreconciliáveis. Tem muita coisa aí no meio. Quer dizer, tem gente que diz, não, é um pouquinho assim, um pouquinho ali. Mas vamos falar isso mais na frente do nosso curso. Bom, vamos tentar botar na prática essa discussão, esses dois casos. Sim, aqui, nesse grupo, né, do pessoal de tradição clássica, digamos assim, os economistas que trabalham aí, eles tendem a focar mais em racionalidade e funcionamento de mercado. Então, quando os mercados funcionam, as pessoas são racionais, a coisa fica mais parecida com isso. E vamos ter tempo para explicar melhor. E aqui, na tradição keynesiana, geralmente se foca mais em falhas de mercado e em desvios de racionalidade. Não quer dizer que as pessoas são idiotas, não, pelo amor de Deus, mas que tem desvios, não são tão racionais assim. Então aqui está mais para coisas subjetivas, digamos assim, difíceis de avaliar. A subjetividade aqui também tem, mas aqui tem aqui se bota mais peso no comportamento racional das pessoas. Bom, as hipóteses. Bom, vamos supor que as minhas hipóteses sejam essas daqui. Se eu fizer essas hipóteses, vocês devem ter visto isso, que é a introdução à economia. A introdução à economia, vocês viram exatamente isso. C é igual a C0 mais Czinho Y, investimento é fixo, e G é dado. A barra ficou meio torta, mas isso quer dizer uma barra ali em cima do G. Não sei porque botei esse parênteses aí, não precisava dele, mas deixou torto. E o G é dado. Economia fechada quer dizer Y igual a C mais I mais G, não tem X nem M. Bom, se isso é verdade, substituindo, Y é igual a C0 mais Czinho Y mais I barra mais G, Y é igual a C0 mais I barra mais G sobre 1 menos Czinho. Isso é introdução à economia. Vocês viram isso em introdução à economia. 1 sobre 1 menos Czinho é multiplicador keynesiano. Se você aumentar o gasto, Y aumenta. Então, se você está naquela abordagem de tradição keynesiana, digamos assim, de demanda, quando você aumenta o gasto, você tem mais Y, e mais do que proporcional nesse multiplicador que é 1 sobre 1 menos C. Como Czinho é um número entre 0 e 1, isso aqui é maior do que 1. Então, você vê lá a introdução à economia, você aumenta o gasto em 100 unidades, o PIB cresce em 200, 300, 400, dependendo do multiplicador. Essa é uma abordagem típica de quem está com essa leitura aqui. Mas vamos ver a outra abordagem, aí eu não sei se vocês viram a introdução à economia. A minha hipótese agora é que I é uma função da taxa de juros, está bem razoável, né? O outro fez a hipótese do consumo. Eu estou fazendo I, depende da taxa de juros. Esse parente de novo ficou sobrando I, deve ter sido um copiar e colar.
I barra menos alfa R. Esse parênteses aqui parece que foi roubado daqui e veio para cá, né? A função de produção depende do capital e do trabalho, que está fixo no curto prazo. Você está no curto prazo, não tem como trazer muito capital nem muito trabalho, está mais ou menos dado. Então, produto está dado, primeira leitura, produto está dado. C é igual a uma função de Y, mas como Y está dado, ele também está dado. E G está dado. Economia fechada para manter o exemplo. O mesmo C mais I mais G. Só que agora vai ficar assim, Y barra, para ser exato, é igual a C barra mais I0 menos alfa R mais G. E eu resolvo para R, não mais para Y, porque Y agora é dado. Então, R é igual a C barra mais I0 mais G menos Y barra sobre alfa. Se eu aumento G, o que acontece aqui? Aumento R, que é a taxa de juros. Então, com a mesma estrutura de economia, muito parecida, muito próxima, mesma equação, C mais I mais G. Num caso, o aumento de gasto leva a um aumento da renda, do PIB, do produto, tem mais coisa para a gente, por tabela mais emprego, talvez, e no outro só leva a aumento de juros. Daí não é à toa que não se entende. Se você é um economista que acha que o gasto do governo vai levar a aumento de juros, mas não vai ter efeito no produto, ou esse efeito é muito pequeno, é natural que você diga, olha, não sai aumentando o gasto. Isso quer dizer que o governo não deve gastar nada? Não. Não é isso. Isso é outra abordagem. Isso quer dizer que você é contra o Bolsa Família? Também não, até porque o Bolsa Família nem entra nessa equação. Como eu disse, esse G é consumo do governo. A gente fala gasto, acho que o G induz a gente a falar gasto, mas é o consumo, não entra a transferência. O Bolsa Família é transferência. Isso quer dizer então que tem que fechar o NB? Também não. Isso quer dizer que o gasto do governo, para quem está nessa lógica, ele deve ser feito olhando questões de eficiência, questões micro, digamos assim. Então, se é importante oferecer educação, oferece educação, mas não para estimular a economia, não para estimular o PIB. Oferece porque é importante. Se é importante fazer uma ponte, faça a ponte. Mas não porque você quer estimular a economia, a economia agora vai crescer com minha ponte. Não. É porque é importante. Você fez lá um cálculo de custo-benefício e entendeu que é importante. Então, para quem está aqui, a visão é muito essa. O governo não deve gastar para aquecer a economia. O governo deve gastar quando for importante gastar. Tem que fazer hospital, vai fazer universidade, vai fazer escola. Isso é uma discussão política, uma discussão da sociedade. A sociedade vai discutir isso. E aí, se a sociedade entende que o governo vai oferecer uma rede pública de ensino, o governo vai gastar. Mas não porque vai estimular o PIB ou coisa do tipo. Porque ele vai oferecer esse serviço que a sociedade entende que ele deve oferecer. E para isso, ele precisa ter consumo. Já no outro lado, esse pessoal daqui, vamos botar outro porque pega os dois mais fáceis. O pessoal daqui acredita que não é bem assim. O governo pode ter um gasto, mesmo que o gasto seja inútil. Às vezes as pessoas falam, por exemplo, o governo pode contratar uma equipe para abrir buraco de manhã e fechar buraco à tarde. Veja, o governo não está fazendo nada aqui. Esse é o típico exemplo que se dá para entender o gasto, o consumo do governo numa economia nessa abordagem keynesiana. Mesmo que não tenha efeito nenhum, esse dinheiro que o governo gastou, ele, segundo essa leitura aqui de baixo, ele vai afetar o PIB, então ele pode ser justificado. Então você está numa recessão, o PIB está muito baixo, o que você faz para tirar a economia do buraco? Gasta. Em quê? Não importa. Isso quer dizer que economistas de tradição keynesiana acham que o governo deve jogar dinheiro fora, deve contratar gente para fazer buraco de manhã e tampar à tarde? Óbvio que não. Óbvio que não. É óbvio que ele prefere que o governo faça uma estrada, porque vai ter o benefício de eficiência, desde que a estrada seja necessária, do que o governo abra buraco. Mas o que quer dizer é o seguinte, é que ainda que seja um gasto inútil, do ponto de vista, digamos assim, da eficiência, micro, ainda que seja um gasto inútil, ele se justifica pelo efeito macro dele, porque ele pode estimular a economia e tirar a economia de uma situação de desemprego. Em alguns casos, é até melhor que seja o gasto inútil. Essa questão do gasto útil e inútil ela é bem antiga, ela vem de antes de Keynes. Para você ter uma ideia, Malthus, lembra? O Malthus lá do problema populacional, que dizia as pessoas não têm muito o que fazer e se reproduzem, então a população cresce em progressão geométrica, mas os alimentos só em progressão aritmética, então vai todo mundo passar fome no futuro. Esse Malthus, ele tinha uma visão econômica. E o Malthus tinha uma teoria das classes muito interessante. O Malthus dizia o seguinte, olha, o problema que está causando crise, isso lá naquela época, hein? O problema que está causando crise é o seguinte, você gera renda, aí vem a burguesia, o cara da burguesia, né, digamos assim, o empresário, empreendedor, ele é muito mão de vaca. Ele é mão de vaca. Então, o que ele faz? Ele guarda o dinheiro dele. Keynes vai recuperar essa ideia, falar de entesouramento.
né? É entesouramento a expressão, ele guarda esse dinheiro. Então o dinheiro não vira consumo, ele não entrou na economia, crise. Então você tem que tirar o dinheiro desses caras e passar para quem gasta. Aí alguém diz, boa ideia, então vamos tirar dinheiro desses caras e passar para os trabalhadores, para os pobres. Não, também não funciona. Porque se você passar para os pobres, ele vai comprar, sei lá, vai comprar roupa. Aí o cara vai produzir roupa. Como o cara está produzindo roupa, aumenta a demanda, aumenta a oferta, não resolve o problema. Então o que a gente faz com o dinheiro? Aí Malthus diz, vamos dar para os caras que têm gastos, entre aspas, por favor, inúteis. Quem? Os nobres. Vamos dar o dinheiro para os nobres. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar os nobres com a grana, porque eles vão gastar em coisa que, segundo o Malthus, a leitura moderna, não gera produto. Eles vão gastar fazendo o quê? Grandes bailes, cavalos, vinhos caríssimos, e com isso equilibra a economia. É uma ideia bem rudimentar, mas que está lá presente no pensamento de Malthus. Não é à toa que eles gostavam tanto do Malthus. Malthus debatia muito com economistas da época, os economistas que diziam que não, Ricardo tinha aquela teoria da renda da terra, e Ricardo dizia, não, a renda da terra tem rendimento decrescente na terra, então esmaga o lucro, e aí não pode fazer isso, e Malthus, não é bem assim não. Aí o Ricardo dizia, então vamos importar comida, grãos, porque daí a gente se livra desse problema. Malthus, não, isso é bom que a renda da terra engula o lucro. Aí o assunto ia ser discutido lá pelos ingleses, os nobres lá da Câmara Alta sempre ganhavam Malthus, obviamente. Mas essa é outra discussão. É um curso de HPE, eu acho que discute essas coisas. Mas assim, essa ideia é antiga. Mas é óbvio que isso é muito figurado, entendeu? Pelo menos no nosso tempo, pelo menos em Keynes, os economistas keynesianos modernos, o que eles estão fazendo? Eles estão pedindo para o governo fazer gasto de infraestrutura. É essa a demanda, se você for no jornal e ver, é isso que eles estão dizendo. O governo tem que fazer um grande programa de investimento. Aí eu que sou chato digo, não vai dar certo, porque tem muito problema. O governo vai acabar investindo mal, como ele fez no passado recente, vai piorar em vez de melhorar. E aí vem o debate, a discussão. Mas por trás, lá na base está uma leitura que ele vai dizer, Roberto, não importa, mesmo que seja um investimento que não seja muito bom, mesmo que ele esteja usando mal esse capital, ele está tirando a economia do buraco, porque ele está olhando para cá. Enquanto que eu, que estou olhando para cá, eu vou dizer, não, ele só vai criar problema, talvez forçar os juros ainda mais altos e bagunçar a economia. Então, entenda um pouco essa divisão, não é conversa de doido, no sentido de que cada um fala o que quer e sai brigando. Não, a gente entende o que está sendo dito de cada lado, a gente só discorda de algumas hipóteses muito básicas. Então, tá aqui. Mas afinal, qual o efeito de G, né? Quer dizer, o cara está aqui falando há um tempão, mas qual o efeito? Depende das hipóteses. Parece frustrante? É bem frustrante, mas pior. Só lamento, mas pior. Se vocês quiserem se aventurar no mundo da macroeconomia, se preparem para ter esse tipo de resposta muitas vezes. Depende das hipóteses, você não tem um resultado certo. É claro que quando você vai para o debate público, as pessoas falam com mais confiança, porque você está ali debatendo, se envolve. Mas as hipóteses, infelizmente, é muito difícil fazer um teste empírico para tirar essa dúvida, porque os dados também são muito cheios de ruídos. Bom. E aí você tem, então, um modelinho que eu vou apresentar aqui, não é o único modelo, é um modelo popular, tá? Eu estou me inspirando no livro do Mank, que é um macroeconomista que eu respeito muito, é o mesmo que escreveu o livro de Introdução à Economia que vocês devem ter usado, é um modelo de oferta e demanda agregada. Minha cara ficou aqui tampando o agregado, mas vocês têm os slides, vocês podem ver. Então ele propõe uma explicação de como o nível geral de preços e o produto agregado PIB são determinados. Oferece uma maneira de diferenciar o comportamento da economia no curto e no longo prazo, também é legal por causa disso. Embora o modelo de oferta e demanda agregada se assemelhe ao modelo de oferta e demanda da micros, existem profundas diferenças, então muito cuidado aqui, não é a mesma coisa. Parece, por causa da oferta e da demanda, mas tem diferenças importantes entre eles. Em particular, pensa assim, o cara de micro, ele está geralmente olhando a oferta e demanda de um único bem, estudando um mercado. Mesmo que ele esteja em equilíbrio geral, estudando todos os mercados, ele olha um bem aqui, outro bem aqui, como esses mercados se interrelacionam. Mas ele está discutindo, por exemplo, o mercado de carros, o mercado de laranja, o mercado de passagens aéreas, ele está identificando esses mercados. O de macro, não. Certo? Então, o de macro ele agrega tudo. Então, por exemplo, quando você faz eu fui ver se tinha um slide com esse exemplo. Quando você faz, quando você vê a demanda por laranja, se o preço da laranja aumenta, o que deve acontecer?
Aí você tem lá o efeito substituição, quer dizer, pô, a laranja ficou cara, eu vou pegar outra coisa, eu vou comer tangerina. Tudo vermelhinho, amarelinho, né? Sei lá, laranja, sei lá, a cor. Eu vou pegar a tangerina em vez de laranja. Isso chama efeito substituição. Como é que isso vem para macro? Não vem, porque eu estou falando do bem agregado, eu estou falando do nível geral de preço, de todos os preços. Então, quando aquele nível, aquele P de macro aumenta, você está supondo que todos os preços subiram. Não tem efeito de substituição. Ou pelo menos não faz muito sentido. Então, ou se você for falar alguma coisa, você tem que especificar melhor. Vale para a oferta também. Eu vendo sapato, o preço do sapato aumenta, eu vou produzir mais. Tem folga. Mas se todos os preços estão aumentando, inclusive do salário dos meus empregados, meus custos, eu também não vou. Então é diferente, tem uma pegada diferente. Cuidado, muita gente confunde, muita gente boa confunde. Começando com a demanda agregada, ela é uma relação entre quantidade do produto demandado e o nível geral de preços. De forma alternativa, você pode pensar que ela determina a quantidade de bens e serviços que serão demandados, não comprados, demandados, que você quer comprar para qualquer nível de preço dado. Então, você me dá um nível de preço de quantas pessoas gostariam de comprar. Inclinação da demanda agregada. Ela tem uma inclinação negativa, que nem a demanda de micro, mas, como eu disse, não se trata aqui de efeito renda e substituição. Tem outros efeitos aqui dentro. Primeiro, o efeito renda de Pigou, é o efeito renda mais de macro, não de micro. Ele quer dizer o seguinte: você tem uma queda no nível geral de preço, isso faz com que o valor da moeda que está no teu bolso aumente. O preço de tudo cai, a moeda que tem valor fixo, né, tem lá R$10, então ela vale mais. E aí você pode realizar mais transações e acaba demandando mais. Então você se deu bem. Então esse seria o mecanismo, não um efeito renda clássico, mais clássico de micro, mas um efeito renda, digamos, clássico de macro. É um pouquinho diferente. Efeito juros de Keynes. Keynes tem uma outra abordagem, ele vai dizer o seguinte: se você reduz o nível de preço, as famílias demandam menos moeda, de forma que a moeda excedente pode ser utilizada para comprar títulos que rendem juros. A moeda usada para comprar título passa a pertencer aos bancos, que a ofertam como empréstimos. O aumento da oferta de empréstimo reduz a taxa de juros, o que aumenta o investimento da firma, portanto o PIB, porque o Y é parte do investimento. Então, de novo, você estabeleceu essa relação negativa. Então, esses são os dois. Tem um terceiro efeito, que é o efeito de Mandel-Fleming para a economia aberta via câmbio, mas eu não vou chegar lá. Eu acho que eu vou. Está aqui, o efeito câmbio de Mandel-Fleming. A redução da taxa de juros causada pela causa dos preços, né? O preço caiu, os juros caiu lá, faz com que parte dos investidores internacionais retire seu dinheiro do país. Para que isso ocorra, eles precisam vender reais e comprar dólar, levando a uma desvalorização do real. Essa desvalorização aumenta as exportações, reduz as importações, então também tem um efeito na demanda agregada. Então são os três grandes efeitos. O que é importante aqui, se ficou confuso, não se preocupa tanto com isso, não. Isso é mais para curso de macro, que eu sou professor de macro, aí eu às vezes trago. O que importa aqui é que a demanda agregada vai ter esse jeitão de uma demanda de micro, ela é negativamente inclinada. E aí você tem as maneiras que o governo afeta a demanda agregada. Ele pode fazer isso via política monetária, dado um nível de preços qualquer. A demanda está aqui. Você tem o nível geral de preços, o P, e aqui o Y, que é a renda agregada, né? O PIB. A política monetária, a qualquer preço P, uma redução na oferta de moeda implica uma redução dos saldos monetários reais, fazendo com que Y seja menor. Nesse caso, a demanda agregada se desloca para a esquerda. A qualquer preço P, um aumento da oferta de moeda implica um aumento dos saldos monetários reais, que induz Y. Aqui o Y não ficou muito... Porque aqui eu estou falando o Y da demanda, né? Não é exatamente o PIB. Ficou meio confuso. Nesse caso, a demanda se desloca para a direita. Então, se você bota mais moeda na economia, a demanda agregada se desloca para a direita ou para fora. Se você tira a moeda da economia, ela se desloca para a esquerda ou para dentro. Lembrando que num banco central como o nosso, atualmente, ele não trabalha diretamente com a moeda. Ele trabalha com a taxa de juros. Então, quando ele quer tirar a moeda da economia, ele aumenta a taxa de juros. E aí, como o juros está maior, as pessoas vão querer comprar títulos e, para isso, elas entregam moeda. E quando ele quer jogar a moeda na economia, ele reduz a taxa de juros e aí acontece o efeito, o efeito inverso, né? As pessoas vão se livrar dos títulos e ficar com a moeda. Então, esse é o trabalho da política monetária. Ela joga a demanda agregada para dentro ou para fora. Ele também pode alterar a demanda agregada via política fiscal. E aí você tem a mesma lógica. Se você reduz o gasto, ela vem para a esquerda ou para dentro. Se você aumenta o gasto, ela vai para fora. Então está aqui a política fiscal. Também afeta a demanda agregada. Então,
Se o governo gasta mais, você tem uma demanda agregada maior. Se o governo gasta menos, a demanda agregada vem para dentro, se deslocando para a esquerda ou para dentro. Então essa é a demanda e como ela se mete. Vamos falar agora da oferta. A oferta agregada ela vai relacionar o nível geral de preço com a quantidade ofertada de bens e serviços. Supondo que os preços são flexíveis no longo prazo e rígidos no curto prazo, é comum representar a oferta agregada para cada horizonte de tempo que estamos considerando. Então, a ideia aqui é a seguinte: no longo prazo, os preços são flexíveis, você consegue ajustar o preço da coisa. Mas no curto prazo, os preços são rígidos, você não consegue ajustar o preço das coisas. E isso afeta como a oferta agregada é desenhada. É um conceito que está no livro do Mankiw, está em vários livros de macro, às vezes é chamado de novo keynesiano, de que o longo prazo é clássico. Então, o longo prazo é aquela que o Y determina. Mas o curto prazo é keynesiano. Então, é um conceito, como eu disse, é um desses meios que existem, tem outros. E isso acontece exatamente porque na análise clássica o mercado funciona, os preços são flexíveis, os mercados se ajustam, por isso que vem essa ideia de clássico ao longo prazo, que deu tempo dos preços se ajustarem, mas em Keynes o mercado não se ajusta, tem falha de mercado ou tem problema de racionalidade e tal, e acaba reproduzindo o pensamento keynesiano. Não é que Keynes fez isso, nem os clássicos fizeram isso, é que reproduz resultados dessas abordagens. O que ninguém sabe dizer é quanto tempo é o curto prazo. Eu tive um professor que dizia, se você me disser que o curto prazo são 2 horas, aí eu não brigo mais com ninguém. Tá bom, então funciona assim mesmo. Naturalmente, quem gosta desse modelo não acha que são 2 horas, porque senão não tinha muito sentido fazer modelo para isso. No longo prazo, então, o nível de produto é determinado pela tecnologia, ou seja, a quantidade de capital e trabalho, dado uma tecnologia, não depende do nível de preços. É aquela primeira, é o vídeo anterior, eu não falei de nível de preços lá. Quem determina o produto é capital, trabalho, é essa oferta. E aí a oferta agregada de longo prazo ela vai ser vertical. Então a oferta agregada de longo prazo tem esse jeitão aqui. Né? O produto é determinado pelo capital e pelo trabalho, e pela tecnologia, e o nível de preços nem entra. Qualquer que seja o nível de preços, o produto vai ser esse. De novo, mas que sentido faz isso? O sentido é que o nível de preço pega todos os preços. Então aumentou o produto que eu vendo, mas aumentou meus custos. Não mudou nada para mim. É essa lógica que está acontecendo. O mercado está ajustando. Representa todos os preços, é o que eu estou dizendo. Então, se os preços são todos flexíveis, eles se ajustam, e isso acaba gerando aquela curva vertical. Não há por que aumentar a produção, porque isso tudo mudou. No curto prazo é o contrário. No curto prazo os preços estão fixos, então é dado o preço. Então, o nível geral de preço será o mesmo, independente da quantidade produzida, e a oferta agregada agora é uma reta horizontal. Então, essa é a oferta agregada de curto prazo. Dado o nível geral de preço, P barra, qualquer que seja o que, vai ser esse o P barra. Quando eu penso em equilíbrio, eu vou juntar tudo. Eu tenho que pensar como é que funciona esse equilíbrio. O equilíbrio de longo prazo é onde a demanda agregada cruza a oferta de longo prazo. No curto prazo é onde a demanda agregada curta passa na oferta de curto prazo. Se você está no equilíbrio de longo prazo, tradicionalmente você também está no de curto prazo, porque passou tempo suficiente, tudo se ajustou. Mas o contrário não é verdade. Você pode ter um equilíbrio de curto prazo que não se sustente no longo prazo. Vamos dar uma olhada aqui para entender o que está acontecendo. Eu fiz essa figura N vezes e cada vez aparecia ou não. Por acaso agora não está dando, não sei se é problema de definição do computador, porque eu tinha testado, mas suponho que tem uma outra demanda dessas bem aqui, nesse lugarzinho aqui. E esse é o ponto A, é um ponto de equilíbrio inicial. Então, se tem uma demanda passando bem nesse ponto A, tem aqui, então está tudo funcionando. Aí, ficou muito ruim, mas eu tinha testado isso no outro computador, tinha funcionado. Aqui que está dando o problema de sumir as retas. Mas tudo bem, imaginem só que tem uma demanda aqui, que tem uma oferta de curto prazo aqui, bem nesse ponto C, está passando aqui. Você tem um deslocamento da demanda, talvez uma política monetária expansionista, uma política fiscal expansionista, e a demanda veio a ser essa daqui. E a economia vem para o ponto K, ela sai do ponto A e vem para o ponto K, é o novo equilíbrio de curto prazo, né, onde a demanda corta ao curto prazo. Essa é o novo equilíbrio. Foi bom? Bom, foi interessante, porque gerou um aumento de produto, geralmente associado ao aumento de emprego, e o nível de preço ficou o mesmo. Está ótimo, então o governo fez uma política boa. Por que eu vou criticar o governo? O governo fez exatamente uma coisa que se espera de um governo. Quer dizer, eu não sei se a gente espera que o governo faça coisa boa, aí é
complicou, é filosófico. Mas alguém que espera que o governo faça coisa boa, ele vai fazer isso. Ele expande a demanda agregada, seja com política fiscal, monetária ou com as duas, leva a economia para o ponto K, e aí nós temos mais produto com o mesmo nível de preço. Só que, no longo prazo, não houve essa mudança. No longo prazo, a economia vem para cá, que é onde está a oferta de longo prazo. Me lembra de, na aula do encontro, eu discuti de novo esse gráfico. Volto a dizer, não sei o que aconteceu, na hora de carregar a figura bagunçou toda. E aí a economia vem para o ponto C. E aqui no ponto C, o que você tem é o mesmo produto que você tinha antes, só com mais inflação. Com maior nível de preço, desculpa, não mais inflação, mas com nível de preço mais alto. E aí vem a ideia de que, no curto prazo, uma economia de uma expansão de demanda pode gerar ganhos de produtos sem penas de inflação, mas no longo prazo você perde esse ganho de produto e ganha um aumento permanente no nível de preços. Então, daí, de novo, o debate vai aquecendo. Você vê que está sempre essas duas abordagens se colocando e o debate vai ficando quente, porque, por exemplo, se o cara acha que esse efeito segundo, o que vai para o C, é menor, esquece isso. Ou então, como diria Keynes, mas no longo prazo nós estamos mortos, né? Estaremos todos mortos, então vamos se preocupar com o curto prazo. Se você já tem outro, não, pera lá, assim não, eu estou preocupado com o longo prazo, você está gerando um ganho próximo, mas depois isso vai ser cobrado em inflação. Você tem nos Estados Unidos, por exemplo, uma literatura interessante ligando isso a questões eleitorais. Aí a ciência política conversa com a economia. E aí você tem os ciclos eleitorais. O que é isso? Chega perto da eleição, o governo solta a política monetária e fiscal e gera um ganho de curto prazo. Todo mundo fica feliz e vota nele. Lá na frente ele vai ter um problema, mas ele já está reeleito, ele tem mais 4 anos para resolver o problema, e assim segue o ciclo. Extensões. Bom, se você botar expectativas, é possível criar uma oferta agregada com inclinação positiva e finita, ou seja, ela não é em pé nem deitada, ela tem uma inclinaçãozinha, tipo uma de micro. Também é possível obter isso supondo que alguns preços são rígidos e outros não, o que é bem mais razoável que supor que todos os preços são rígidos. Você tem modelos de demanda, o mais famoso talvez seja SLM. Eles permitem incorporar os efeitos do câmbio, aí viria SLM-BP, ou Mandel-Fleming, e avaliar os efeitos da política monetária e fiscal nos juros nominais. Então, eles olham muito para a demanda. Eles geralmente são associados ao pensamento keynesiano, porque é implícito lá está que é a demanda que determina o produto. Mas não necessariamente é assim. Dá para reescrever o modelo trocando Y por P. Dá para fazer. Modelos de oferta, e aí é a turma da oferta, né, o pessoal. O exemplo talvez seja esse modelo de RBC. Eles permitem detalhar a produção e colocar choques de ofertas. Então está tendo choque o tempo todo e isso afeta a produção. Atualmente, os modelos mais usados misturam a estrutura dinâmica dos modelos RBC, que são modelos tipicamente de oferta, mas nessa versão moderna eles incluem temas keynesianos, basicamente a rigidez de preço, e isso gera uma dinâmica que é meio lá, meio cá, muito conhecida como novo keynesiana, que se inspira um pouco nessa leitura que eu fiz, que ficou comprometida pelo gráfico ruim. Esses modelos são chamados muitas vezes de DSGE, Dynamic, Stocástico, General, Equilibrium. É o tipo de modelo que o Banco Central do Brasil usa, é o tipo de modelo que a maioria dos bancos centrais usam. São modelos complexos, com estruturas dinâmicas, mas que captam elementos dos dois lados e permite levar uma avaliação da política monetária, que tipo de política monetária tem que ser feita e também lá na fazenda política fiscal. Eu paro aqui com esse resumão de flutuações, eu só quero que vocês entendam por que o governo é tentado, às vezes, a aumentar o consumo dele ou a reduzir os juros, que no nosso regime significa jogar moeda, e por que algumas pessoas acham que isso é perigoso, porque acreditam que lá na frente esse ganho de produto vai embora e fica a inflação. De novo, nós vimos casos extremos, você pode imaginar que o ganho é pequeno e o impacto na inflação é grande, ou vice-versa, ou ao contrário, desculpa, que o impacto na inflação é pequeno e o ganho é grande. Mas fica aí, então, o conceito. Estou parando aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês.